No Planalto Cundiboyacense e nos Andes da Colômbia, existe uma espécie endêmica de peixe chamada de capitão da savana. Vamos conhecer mais sobre a biologia, ecologia e história deste amante da solidão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal e de ativar as notificações. Lembre que saber não pode ser luxo. O Eremophilus mutici é um bagre da família Trichomiteridae, endêmico do Planalto Cundiboyacense dos Andes colombianos, conhecido como capitão da savana ou chimbe. Seu status atual de conservação é vulnerável. Este peixe foi a primeira espécie de água doce a ser descrita na Colômbia pelo naturalista Alexandre von Humboldt em 1805. O nome Eremophilus significa amante da solidão em relação à tranquilidade do local onde ele capturou por primeira vez um exemplar. Ele escreveu: habita no pequeno rio Bogotá, que forma o famoso Salto do Tequendama. O nome Mutici foi em reconhecimento ao botânico José Celestino Mutis. Quanto à sua morfologia, este tipo de bagre possui um corpo serpentiforme, alongado, cilíndrico, sem escamas, mas com um corpo protegido por uma secreção amarelada que geralmente possui bactérias do tipo Pseudomonas. O corpo apresenta uma pigmentação variável com predominância da cor verde-oliva, mas não são raros os exemplares bem escuros ou com tons alaranjados, mas todos apresentam manchas com formatos vermicular. A pequena cabeça é comprimida dorsoventralmente. Possui 3 pares de barbilhões na boca subterminal que são de caráter sensitivo. Tem narinas separadas e olhos pequenos. Possui 5 nadadeiras, uma caudal homocerca, uma dorsal, uma anal e 2 peitorais. Não possui nadadeiras pélvicas. Seu habitat são lagos, lagoas, reservatórios, pântanos, umedais e águas lênticas de riachos do Planalto Cundiboyacense, da bacia do rio Bogotá principalmente, entre os 2.500 a 3.600 metros sobre o nível do mar. As áreas vermelhas do mapa correspondem aos locais onde ainda é viável a ocorrência da espécie, embora muitos dos corpos de água estão poluídos, canalizados ou isolados. O capitão da savana é uma espécie de hábitos bentônicos com substratos lodosos, onde chega a ficar em tocas, em profundidades médias de 1,5 até 5 metros de profundidade. Mas, por seu hábito omnívoro-carnívoro, também explora áreas de macrófitas aquáticas na busca de alimentos como anelídeos, moluscos, crustáceos e insetos, especialmente em suas formas larvais, e aproveita um pouco do perifito. Pode viver em baixas concentrações de oxigênio, inclusive menores a 2 mg por litro. Por isso, é um respirador facultativo. Encontra-se em zonas frias, com temperatura média de 17 graus centígrados. Enquanto à sua reprodução, trata-se do maior bagre de água fria, atingindo até os 50 centímetros de comprimento total, mas o comprimento médio de captura está entre os 25 e 35 centímetros, um pouco maior que o que é o tamanho da primeira maturidade sexual, que está entre os 14 a 20 centímetros nos machos e 14 a 25 centímetros nas fêmeas. Parece que apresenta dimorfismo sexual. As fêmeas são maiores que os machos e no período reprodutivo elas têm maior volume abdominal e coloração amarelada, dourada no ventre. Porém, isso é muito variável analisando para cada um dos corpos de água onde a espécie ocorre. Não é uma espécie migratória, mas realiza deslocamentos do fundo para a superfície e para as margens, que são conhecidos como subienda ou rebote durante a reprodução, que parece ocorrer ao longo do ano, já que as fêmeas têm maduração ovárica assíncrona, mas o pico da reprodução é no inverno, entre abril a junho, e no outubro a novembro, com o aumento do nível das águas. A fecundidade oscila entre 10.000 a 50.000 ovócitos por fêmea, mas varia com o comprimento da fêmea e do local. Por exemplo,
fêmeas do reservatório de Tominé têm, em média, 33.000 ovócitos, enquanto que na Lagoa de Fúquene, só 13.000 ovócitos. Possivelmente porque em Fúquene a degradação ambiental é bem maior. Quantidade pouca de ovócitos, pelo que é considerada uma espécie K-estrategista. Porém, não tem sido verificado algum tipo de cuidado parental, como ocorre com outros siluriformes. Em relação ao seu desenvolvimento embrionário, os ovócitos são esféricos, de cor em diferentes tons de verde. São aderentes com um diâmetro médio de 1 milímetro. Os ovos, isto é, já fecundados, são telolecíticos, com segmentação meroblástica localizada no polo animal. 45 horas depois da fertilização se inicia a organogênese e com 92 horas de fertilização se dá início ao processo de eclosão. Eremophilos mutici tem desenvolvimento embrionário mais lento que outras espécies de bagres, como o Pseudoplatystoma corusca e o Pseudoplatystoma fasciatum, já que a temperatura de incubação do Eremophilos é bem menor que dos outros bagres. Em quanto à importância da espécie na cultura pré-colombiana, vemos que os registros mais antigos sobre a presença do Eremophilos mutici no cotidiano das populações muiscas pré-colombianas, populações indígenas que moravam no Planalto Cundiboyacense, datam do Holoceno Médio, entre 7.500 a 3.000 anos, já que foram encontradas peças em ouro que foram catalogadas duvidosamente como serpentes com cabeça humana, mas que parecem ser realmente representações do Eremófilo. Outras evidências foram encontradas no sítio arqueológico Aguazuque, na savana de Bogotá, onde caçadores, recoletores e plantadores se estabeleceram nos terraços livres de inundações. E pelas narrativas dos cronistas espanhóis, a pesca do capitão da savana era rotineira e abundante, e as comidas preparadas com ele muito gostosas. Mas e qual é o presente do amante da solidão? Bom, o presente da espécie é cada dia mais crítico e por isso, em 2012, sua categoria de conservação foi alterada para vulnerável, antes era com dados insuficientes. Os corpos de água continuam sendo degradados, eutrofizados, canalizados, aterrados e isolados. Embora hoje muitos umidais da savana são sítios Ramsar, o declive das populações de capitã da savana em muitos de seus corpos de água chegou à extinção. Isso significa que o futuro do amante da solidão é ficar ainda mais sozinho? Não. O capitão da savana tem um importante nicho econômico na população da parte alta da bacia do rio Bogotá, que o aprecia na sua gastronomia. Isso pode incentivar a aquicultura da espécie nessas comunidades e, portanto, a conservação das populações naturais. Isso para um futuro. Mas, ainda que promissórios os resultados das pesquisas em piscicultura dessa espécie, ainda lutam contra fatores de estresse nos animais, como o comportamento de territorialismo, problemas com alimentação e algumas doenças, que inibem a maturação gonadal, que deve ser feita hormonalmente. Então, enquanto essas possibilidades de cultivo podem ser usadas para repovoamento de umidais e preservação das populações naturais, ações de educação ambiental, de proteção, recuperação e fiscalização do hábitat natural são a alternativa mais imediata. A literatura sobre a espécie é rica, mas muita não está publicada em revistas de alto impacto, justamente por se tratar de uma espécie endêmica. Mas aqui deixo várias que podem ser consultadas online. Boa leitura! Espero que tenham gostado de conhecer este amante da solidão, um bagre endêmico dos Andes colombianos. E como saber não pode ser luxo,
Sempre é bom conhecer a fauna de outros locais. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar suas opiniões sobre o vídeo. E se já é um aquófilo, convida outros a se inscrever. Obrigada e até a próxima!